Olá, bem-vindo de volta. Neste tutorial e no próximo, nós vamos falar sobre alguns procedimentos, algumas técnicas de transformação de dados que são utilizadas para Machine Learning que a gente vai utilizar ao longo do curso. Então, primeiro a gente vai falar de Categorical Encoding nesse tutorial e no próximo a gente vai falar de Feature Scaling. Então, o que é Categorical Encoding? Então, a gente tem que imaginar que os algoritmos computacionais, eles são feitos para compreender números. E se a gente trabalhar com números, nós temos a possibilidade de a gente ter modelos de machine learning melhores. Porém, no mundo real, nem todos os atributos, nem todas as informações que a gente recebe no dia a dia são informações numéricas. A gente tem muitas informações que chegam de forma em dados categóricos. Então, por exemplo, a profissão, o estado civil, o sexo, a nacionalidade, são todas informações na forma de categorias. Então, Categorical Encoding é o processo de você transformar essas categorias em números, de forma a você ter modelos melhores. Existem duas principais formas de você transformar categorias em números. A primeira é o Label Encoding e a segunda é o One-Hot Encoding. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens e a gente vai entender nos próximos slides como. Então, Label Encoding é quando a categoria recebe um número, normalmente em ordem alfabética. Então você simplesmente vai ordenar de forma única os valores da categoria e você vai atribuir a cada categoria um número, né, em ordem alfabética, começando do zero. Então aqui, por exemplo, nessa coluna de estado civil, nós temos 3 valores únicos: casado, solteiro e divorciado. Então o algoritmo ordena essas categorias únicas e dá o número 0, 1 e 2. E para o modelo, o que acontece? Ele vai ser substituído pelos números. Então o modelo, por exemplo, a rede neural lá, o modelo de Deep Learning, em vez de ter que processar categorias, ele vai processar números. Então vejam aqui que nesse processo, cada vez que aparece, por exemplo, casado, ele foi substituído por 0. Cada vez que aparece divorciado, por 1. E cada vez que aparece solteiro, ele é substituído por 2, ok? E a coluna original ali de estado civil, então ela pode ser descartada. Agora aqui, o Label Encoding, esse tipo de Label Encoding, ele tem um problema. Ele pode trazer um problema. O algoritmo pode correlacionar os dados como uma ordem de grandeza. Se você olhar, por exemplo, esses dados aqui à esquerda, fidelidade, por exemplo, se uma empresa aérea tem um programa de fidelidade, a gente sabe que, por exemplo, um cliente Platinum, né, ele é mais, né, ele é uma categoria superior do que um cliente Gold ou do que um cliente Silver. Então existe uma ordem de grandeza neste caso. Agora, em estado civil, por exemplo, não existe uma ordem de grandeza. E no momento que a gente substituir, como a gente fez no slide anterior, o estado civil de uma categoria para um número, o modelo de Deep Learning ele pode entender que existe uma ordem, quando na verdade não existe. Isso pode dar um bias, pode enviesar o modelo. E por isso existe uma outra técnica, que é o One-Hot Encoding. No One-Hot Encoding, cada categoria, em vez de ser simplesmente substituída por um número, ela é substituída por uma variável dummy, não uma variável boba, numa tradução livre. Um valor binário, ele vai informar a ocorrência ou não daquele valor. Então, simplesmente você vai pegar cada valor da categoria e transformar em uma coluna. Então, veja, o casado tem sua própria coluna, solteiro sua própria coluna e divorciado sua própria coluna. Então, por exemplo, na primeira linha, se ocorre o casado, se aquela linha é casado, ele recebe o valor 1. Então, os outros dois vão ficar 0. Na segunda linha é solteiro, então ele vai receber o valor 1, as outras duas 0. Então, a gente vai ter sempre uma das colunas com o valor 1, né, indicando a ocorrência, e as outras com o valor 0. Agora, o One-Hot Encoding também tem um problema, que a gente vai tentar entender aqui. Se eu pedir para você completar aqui, para você preencher os valores onde a gente tem uma interrogação, você consegue? Claro que sim, né? Você sabe que ocorrendo 1 aqui em casado, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0.
Aqui da mesma forma, aqui como tem 0, aqui 0, a gente sabe que aqui tem 1. Aqui como é 0, 0, aqui a gente já sabe que é 1. E aqui da mesma forma, é 0 e 0. Então o que, que a gente tem aqui? A gente está percebendo que a gente tem uma alta correlação entre as colunas, elas estão relacionadas. Então este problema é conhecido como Dummy Variable Trap, ou numa tradução livre também, a armadilha da variável substituta ou da variável boba. Os valores dos atributos se tornam altamente previsíveis. Este é um problema geral de modelos de previsão, né? Esse é um problema que você pode encontrar até numa regressão linear, né? Ou seja, existe correlação entre as variáveis independentes, as variáveis que você está usando para prever a sua variável independente. Uma correlação entre as variáveis independentes que você usa para prever as suas variáveis dependentes. A solução é você excluir um dos atributos. Então, a gente tem aqui as nossas dummy variables, né? O que a gente faz? A gente simplesmente exclui uma das colunas, e assim a gente resolve o problema da multicolinearidade. E, entre essas duas opções, qual utilizar? Bom, a gente tem o label encoding e a gente tem o one-hot encoding. A gente vai usar o label encoding quando existe uma ordem nos dados. Então você tem lá, por exemplo, programador júnior, pleno e sênior. Se não existe uma ordem, você não pode utilizar. E quando você tem um número de categorias muito grande, você também vai ter que usar o label encoding. Imagine se você tem lá um número muito grande de categorias, você vai transformar isso em atributos, e na sua rede neural isso tudo vai formar a sua camada de entrada, a sua input layer, e a sua rede vai ficar muito complexa. Então, se você tiver muitas categorias, você tem que usar o label encoding. E o one-hot encoding você vai usar quando não existe ordem nos dados e quando o número de categorias for pequeno.